A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo e amigos, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós comemoramos a Páscoa, então feliz Páscoa para você, e eu espero que hoje você tenha celebrado a ressurreição do Senhor Jesus. Pois bem, nós lidamos com violência, nós lidamos com corrupção, infelizmente, nós lidamos agora com o coronavírus, o Covid-19, tanta gente doente, quantas pessoas morreram, um país que está dividido, passando por muitas crises, por muitas adversidades, nós precisamos lidar com tudo isso. E a pergunta é, como fica o coração? Como você tem trabalhado isso dentro do seu coração? A esperança, você nutre expectativas, não com relação aos homens, mas com relação ao próprio Deus, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com o Senhor. Há muita gente afetada por causa de tudo isso que tem acontecido. Há muita gente triste, há muita gente cabisbaixa, há muita gente desanimada, completamente desanimada. E você conversa com elas, você percebe pelo olhar que já não há mais aquela ponta de esperança. A pessoa já não nutre no coração a expectativa de algo novo. Está tão afetada, se sentiu tão machucada, ferida. Essas coisas que têm acontecido na nossa nação têm afetado tanto seus corações que já não conseguem mais levantar a cabeça, estão andando quase que curvados. Mas como está o seu coração então? Essa é a pergunta. No texto de Lucas, capítulo 24, verso 3 até o 17, nós vemos dois discípulos retornando de Jerusalém, 11 quilômetros de Jerusalém, indo para Emaús. Estavam voltando, cabisbaixos, tristes, porque haviam aprendido com Jesus, caminhado com o Senhor Jesus, discipulado por ele, e agora estavam angustiados, e agora estavam desanimados, porque afinal de contas, tudo aquilo que eles vivenciaram parece que tinha ido tudo por água abaixo. Viram Jesus operar milagres, viram Jesus ressuscitar mortos, viram Jesus pregar, falar de maneira espetacular, deixar fariseus e escribas boquiabertos, envergonhados. Viram Jesus falar do reino. Viram Jesus dizer que ele era o Messias. Então eles nutriam em seus corações uma grande expectativa, mas esse Senhor Jesus, esse mesmo Jesus, eles também o viram sendo crucificado na cruz. E ali, toda a esperança deles parece que foi embora. Como está a sua esperança? Como está o seu coração? No texto de Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que a falta de esperança na vida daqueles homens fez com que eles saíssem, largassem de lado, deixassem para trás aquelas coisas que eles haviam aprendido e vivido, a maneira, o estilo de vida que eles haviam recebido do Senhor Jesus. O texto nos diz, nos versos 13 e 14, o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles estão retornando e estão discutindo sobre as coisas que eles viram. Certamente sobre os milagres, certamente sobre a maneira como Jesus os chamou, certamente como as coisas aconteciam em torno do Senhor Jesus, a expectativa que o povo nutria a respeito do próprio Cristo, certamente também a respeito do sofrimento, de como Jesus foi entregue nas mãos, como Jesus se entregou naquela cruz, como tudo aconteceu. O Cristo, o justo, sendo crucificado numa cruz, sendo ali crucificado como um maldito, porque era isso. Sendo posto numa cruz como um maldito, como alguém amaldiçoado de Deus. Isso não encaixava na cabeça deles. Por mais que Cristo tivesse pregado, anunciado para eles, mas isso parece que não se encaixava na cabeça deles. Então, eles estão frustrados, sem esperanças. E aí, eles estão voltando à rotina anterior. Mais do que retornar para Emaús, era um retorno à rotina que eles tinham antes.
a um estilo de vida que eles tinham antes. A sua falta de esperança estavam fazendo com que eles retornassem à sua antiga maneira de viver. E há muita gente assim, sem esperança. E porque perdeu a esperança, já está pensando em retornar à sua antiga maneira de viver. Abandonando os sonhos, aquilo que nutriu em seus corações, em seu coração. Aquilo que ouviu da parte de Deus, essas coisas estão sendo deixadas de lado e essas pessoas estão pensando em outras coisas. E talvez você esteja assim. Talvez você olhe para a sua vida, olhe para a vida que você já teve, um relacionamento com Deus que você já teve, você pensa, puxa, Deus fazia isso, eu fazia aquilo outro, eu vivia dessa forma, eu me entregava na obra de Deus, eu trabalhava na escola bíblica infantil, eu cantava, eu pregava, eu evangelizava, eu ia para os hospitais falar do amor de Jesus, orar pelos enfermos. E hoje, como é que você tem vivido? Como anda o seu coração? Segunda coisa está nos versos 15 e 16. Porque o texto diz que o texto diz assim, enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Com a vida do jeito que estava, o coração deles desanimado, triste, sem esperança, Jesus caminha com eles e eles não percebem. Jesus está do lado deles e eles não conseguem perceber. Meus irmãos e amigos, notem a gravidade disso. Jesus caminhando do lado desses homens e eles não percebem. Eles não conseguem imaginar, não conseguem olhar para Jesus e reconhecê-lo. Aquele a quem eles dedicaram a vida e viram milagres acontecendo agora, eles não percebem. Jesus está ali e eles não percebem. E há muita gente vivendo assim. Angustiada, sem expectativa, sem esperança nenhuma. Mas a mão de Deus permanece em suas vidas, apesar das lutas, das tribulações, apesar do Covid-19, a mão de Deus está sobre nós, os cuidados do Senhor estão sobre nós. Mas há muita gente que olha para tudo isso e não consegue perceber a mão de Deus. Só reclamam, murmuram, e olha, não está acontecendo isso, veja que não tem isso, não tem aquilo outro, olha, não... E Deus está guardando, sustentando, dando o pão de cada dia, provendo alegria no coração, abençoando, protegendo a família, mas não conseguem ver. E a terceira e última coisa que nós vemos é que uma tristeza invade o coração dessa gente. Esses irmãos que estavam sem esperança, sem expectativa, estavam frustrados, agora estão profundamente tristes. E eles pararam ali, o verso 17 é significativo. O texto nos diz, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo? Foi o que Jesus perguntou para eles. E eles pararam, o texto diz, eles pararam com os seus rostos entristecidos. E até no verso 18 vai dizer, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Eu fico imaginando a cena, eles estão caminhando e de repente eles param. É como se olhasse para Jesus, como? Você não está sabendo? O Mestre, o Senhor Jesus foi crucificado, foi morto. Aquele a quem nós depositamos a nossa esperança, nutrimos expectativas, ele está morto. Era isso que ele estava dizendo. O fato é que esses homens estão preocupados, muito preocupados, e estão também entristecidos. E é isso que acontece com o coração daqueles que perderam a esperança. Isso que acontece com aquele ou aquela pessoa que está frustrada, porque olhou à sua volta e muita coisa está dando errado. Ela começa a perder a alegria, a esperança, e a alegria vai embora. E eu espero que o seu coração não esteja assim. Eu espero que você volte a olhar para a cruz de Cristo. Que você volte a meditar na palavra do Senhor, tudo aquilo que o Senhor Jesus disse.
volte a meditar e a refletir sobre o fato da ressurreição de Cristo Jesus. Ele ressuscitou, ele não está morto. Ele caminha com os seus, ele disse que sempre estaria conosco e ele se faz presente na nossa vida. Que você reflita sobre isso. Que você não seja paralisado pelas suas frustrações. Quando o desânimo bater a porta do seu coração, quando ele gritar dizendo para você abrir a porta do seu coração porque ele quer entrar, você diga não. E diga mais, olha, Jesus Cristo está vivo. Ele continua zelando pela minha vida, ele me ama. A minha vida está nas mãos dele. Jesus não está morto, ele ressuscitou. Que o Senhor te abençoe. Nesta Páscoa, Deus derrame da sua graça sobre o seu coração. Que o Senhor te fortaleça, que você levante os olhos, que você reconheça Cristo nos seus caminhos, que você veja a mão do Senhor sobre a sua vida. A paz do Senhor Jesus, que o Deus derrame da sua graça sobre a sua vida. Amém.